Ela é mestre em Direito Processual Penal pela Faculdade de Direito da USP e procuradora do Estado desde 1987. Foi secretária adjunta de Administração Penitenciária e diretora executiva da Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel de Amparo ao Preso, a FUNAP, onde permaneceu durante 5 anos. Arena Livre tem o prazer em receber Berenice Gianella, presidente da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, a Fundação Casa. Vamos debater a proposta de redução da maioridade penal e o impacto sobre a fundação que abriga menores em conflito com a lei. Conosco nesta arena, os deputados João Paulo Rilo, do PT, e Raul Marcelo, do PSOL. Muito obrigado, senhores deputados. Bem-vindos a essa bancada do Arena Livre. Muito bem-vinda mais uma vez ao estúdio da TV Assembleia. Quando a senhora ouve as pesquisas, a mídia falando muito sobre redução da maioridade penal, qual é o impacto que isso vem à mente? Antes de falar fisicamente nas unidades da Fundação Casa, são 148 unidades, mais de 9.900 internos. O que vem à mente quando se fala em redução da maioridade penal? Para algumas pessoas e para o senso comum é que vai haver um esvaziamento da Fundação Casa, mas vai haver um aumento da população carcerária. Como fica? Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, boa noite a todos. A gente tem uma grande preocupação com relação a essa proposta de emenda constitucional. Desde logo já vou me manifestar que nós somos contrários à redução da maioridade penal. E a nossa preocupação maior é com o futuro desses jovens, né? Porque lidando diariamente com eles na Fundação, a gente percebe o quanto eles são imaturos, o quanto eles ainda têm dificuldade para reagir de maneira consciente a determinados impulsos que eles têm, né? Que isso é próprio da adolescência. Sim. E a gente acompanhando lá na Fundação, a gente percebe que a maioria deles ou é semi-analfabeto ou é analfabeto funcional, quer dizer, teve dificuldades na escola, nunca teve um atendimento de excelente qualidade na saúde, enfim. Então, a gente se preocupa muito de pegar essa juventude tão excluída e mandá-las para o sistema prisional, caso a proposta seja aprovada. Sim. Deputado João Paulo Rilo, sua primeira intervenção, muito bem-vindo. Obrigado, Jorge. Cumprimentar o deputado Raul, cumprimentar a Berenice aqui, desejar uma boa noite a todos os espectadores. Bom, Berenice, primeiro te cumprimentar pela sua posição. Você, né, lidera uma instituição muito importante, muito complexa no estado, em que o governador é o grande entusiasta da redução da maioridade penal. E você, com rápidos e singelos argumentos, já é capaz de convencer muita gente que, a primeiro momento, é a favor da redução, mas quando começa a se discutir, começa a ter informação, a pessoa vai mudando. Então, esse quadro de que 80 e tantos por cento da população do estado de São Paulo é a favor da redução da maioridade penal, eu diria que isso não se concretiza, uma vez que o debate não foi feito ainda de maneira ampla. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa aparente contradição. Embora se tenha liberdade, te parabenizo mais uma vez por isso, por ter, né, a coragem, né, a dignidade de defender uma posição, compondo, de certa forma, um governo que é liderado por um governador que é a favor da redução da maioridade penal. Nunca houve, o governador nunca lhe convidou para conversar a respeito, nunca se interessou para que você passasse a tua impressão da realidade no estado de São Paulo? Bom, todas as vezes que eu conversei com o Dr. Geraldo Alckmin, minha posição que ele sempre me colocou é que ele é contra a redução da maioridade penal, ele é a favor de um tratamento diferenciado para os adolescentes que praticam o ato infracional equivalente a um crime hediondo, né? Inclusive, há 2 anos atrás, nós, junto com uma equipe, elaboramos um projeto de lei que ele fez questão de encaminhar pessoalmente ao Congresso. Quem acabou apresentando a proposta foi o deputado Carlos Sampaio, no sentido de aumentar o tempo de internação, a possibilidade do tempo de internação de 3 para 8 anos para os casos de crimes hediondos, que são o latrocínio, o homicídio qualificado, o estupro, a extorsão mediante sequestro, que são, ao contrário do que se alardeia, né, são em número muito pequeno dentro da Fundação, né, dos quase 10 mil jovens que nós temos na Fundação, não chega a 3%
o número de adolescentes envolvidos com este tipo de crime, que preocupa a sociedade, enfim, e que, de fato, todos nós que lidamos com essa área imaginamos que estes são atos que merecem efetivamente um tratamento diferenciado e não uma redução pura e simples da maioridade para toda esta população que, como eu disse, é uma população, no mais das vezes, excluída e desassistida. Sim. Deputado Raul Marcelo, muito bem-vindo a essa arena. Obrigado, Sua Jorge. primeira intervenção. Parabéns aqui pela TV Assembleia por essa importante iniciativa. Cumprimentar os funcionários da casa, o deputado João Paulo Rilo, nosso colega aqui na Assembleia, a Berenice, que estive a última vez contigo já, uns 10 anos atrás, inaugurando a Central de Medidas e Penas Alternativas do juiz Marcondes Machado, em Sorocaba, um juiz entusiasta dessa questão, uma questão muito importante, inclusive, para o judiciário. E hoje poder te reencontrar aqui é uma satisfação muito grande. Queria primeiro colocar que o universo de jovens internos aqui no estado de São Paulo, perante a população jovem do estado, é muito reduzido, né? Inclusive do ponto de vista até do país, né? Se a gente pegar, são quase 20 milhões de jovens no Brasil, e o universo que se envolve em algum tipo de seja praticar algum delito, né? Ou alguma contravenção, qualquer coisa do gênero, é também muito reduzido, é menos que 0,001%, é pouca coisa. Nós estamos falando de um universo de 9 mil internos aí na Fundação 9.909, pelos últimos bem pequeno. números. E é um pouco um contraste, porque a repercussão desses casos são muito grandes. A questão que eu queria colocar, o dado nacional, Berenice, é que a reincidência, né, do ponto de vista nacional, para jovens que saem das fundações casas que estão espalhadas pelo país, é de aproximadamente 30%, enquanto que no sistema prisional é de 70%. Só isso já colocaria por terra o argumento de que nós deveríamos aumentar, reduzir a maioridade penal, na minha avaliação. Eu queria saber aqui de São Paulo, como é que está a questão, aquele jovem que passa, né, pelas medidas, e todas elas, e não só a internação, porque nós temos a internação, mas é importante frisar, Jorge, que a internação é a última ratio, né? Você tem também a liberdade assistida, a prestação de serviços para a comunidade, você tem uma série de medidas, né? E qual é o grau de reincidência aqui de São Paulo? Porque esse é um dado importante para que a gente pudesse fazer uma discussão, para fazer a comparação com o sistema prisional de São Paulo, que também tem um índice altíssimo de reincidência. O índice que a gente tem aqui em São Paulo, da Fundação Casa especificamente, gira em torno de 15%. Ou seja, 15% dos jovens que passaram na medida de internação ou de semiliberdade na Fundação e voltam para a Fundação é de 15%. Explicando o índice, nós não temos o número de jovens que eventualmente passaram pela Fundação e foram para o sistema prisional. Praticaram depois crimes com mais de 18 anos, então a gente não consegue saber, então provavelmente o índice de reincidência é maior do que esses 15%. Em relação às outras medidas, nós não temos dados estatísticos nem em São Paulo e nem em nenhum outro estado em relação à reincidência, né? Mas eu imagino que, até porque as medidas em meio aberto, elas são executadas pelos municípios, não mais pela Fundação Casa desde 2010. Então, hoje a gente tem um pouco de dificuldade de ter esses dados, porque são realizados por municípios e aí cada município tem a sua política de atendimento, alguns estão fazendo um bom trabalho, outros nem tanto. Mas eu acho que este é um dos pontos, por exemplo, né, as pessoas falam muito em mudar o estatuto, em reduzir a maioridade penal. Uma das questões que precisavam ser melhoradas é o atendimento nas medidas em meio aberto, que são medidas próprias para crimes de menor potencial ofensivo e que acabam tendo sucesso se bem executada a medida, né? Sim. Doutora Berenice, qual é o perfil desse menino reincidente? Ele tem penas agravadas? Quando reincidente, ele tem uma dupla punição ou não? O estatuto, ele prevê todas as medidas que podem ser aplicadas, que vão da advertência até a internação, como disse o deputado, é a última medida a ser aplicada e deve ser deixada para os casos praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou na reiteração de crimes graves. O adolescente, quando o juiz aplica a medida, ele não diz qual é o prazo que o adolescente deve ficar. Ele determina que a medida de internação, por exemplo, a única coisa que ele determina na sentença é de quanto em quanto tempo ele exige um relatório da equipe que acompanha o adolescente.
Esse prazo tem que ser no máximo de 6 meses pela lei, mas tem juízes que pedem que os relatórios sejam em 4, 5 meses. E aí, a cada 6 meses, a equipe da Fundação Casa, que é formada por psicólogos, assistentes sociais, educadores e o pessoal da área de segurança e da saúde, analisa esse jovem e apresenta um relatório ao Poder Judiciário dizendo como está sendo cumprida a medida, se o jovem tem condições de sair ou não, se ele deve ficar mais tempo, né? Sim. Normalmente, o tempo médio de internação na Fundação hoje gira em torno de 10 meses. 10 meses? O tempo máximo é de 3 anos, o tempo médio de duração é de 10 meses. Por que 10 meses, né? Nós temos muitos jovens, especialmente aqui em São Paulo, que não deveriam estar na internação. São jovens que praticaram crimes de menor potencial ofensivo ou o próprio tráfico de entorpecentes, que é um crime grave, mas que só deve gerar internação na terceira passagem dele. Terceira? Só na terceira. Existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Mas muitos desses jovens acabam sendo internados, especialmente no interior do estado, né, onde acho que o clamor da população acaba influenciando mais a decisão do juiz. Acabam sendo internados quando sequer deveriam ser. Então, a gente faz todo um trabalho para que eles saiam o mais rápido possível, porque a medida de internação que afasta o jovem do convívio dos amigos, da família, tal, ela é sempre uma medida difícil para ser executada para o adolescente, né? Sim. Agora, quando eu falei do perfil, era justamente se cessava a origem para que essa criança fosse, ou adolescente fosse levado a cometer um ato infracional. Ou seja, se ele está numa família desagregada, tem sérios problemas e sai, por exemplo, cooptado pelo tráfico, cumpre 10 meses na Fundação Casa, volta para a mesma realidade, então a chance dele retornar e voltar para a Fundação é muito grande. Uma das preocupações que a gente está tendo agora no Estado de São Paulo, nós criamos um grupo de trabalho para construir um programa de apoio ao egresso, de acompanhamento do egresso. Sim. Este é um programa que deve ser executado pelas prefeituras, mas que certamente terá que ter o apoio e verbas do Estado e do governo federal. Então, nós estamos agora, nesse momento, desenhando esse programa, né? Porque é exatamente isso que você colocou, quer dizer, o adolescente, ele entra na fundação, ele normalmente já está afastado da escola, ele está envolvido com a criminalidade, ele às vezes nunca foi ao dentista na vida dele, não está matriculado, tem um envolvimento com drogas, aí ele fica 10 meses, 1 ano na fundação, ele volta para a escola, ele tem cursos, enfim, ele tem todo o atendimento, mas a gente não consegue e não tem esse poder de transformar a vida dele lá fora, né? A gente faz um trabalho com a família, que é importante também, porque esta família é que tem que dar o sustentáculo para ele, mas muitas vezes a própria família está envolvida na criminalidade. Sim. Pela oportunidade, deputado Raul Marcelo? Eu acho que tem uma questão que é importante dizer aqui, até para ficar claro para as pessoas, que existe um público, que é um público que foi selecionado ao longo dos últimos anos, a política de tratamento jurídico diferenciado para a criança, o adolescente e o jovem no Brasil já tem aí, desde 1927, nós vamos fazer quase 100 anos já, né? Inclusive tem um estudo do Boris Fausto, né, sobre a delinquência juvenil, o público-alvo, nesse período no Brasil era a vadiagem, né? Era o jovem vadiável, o delinquente. Aí evoluiu para furto nos anos 70 e hoje nós estamos tendo uma evolução grande também. Furto continua em primeiro lugar, Brindisi, eu queria até que você falasse um pouco disso. E também nós temos hoje a questão das drogas chegando com muita força. Eu queria, até para clarear, mas só que todos esses internos, a grande maioria, são pobres, né? O público-alvo não mudou. No último século no Brasil, o público-alvo, não é? Desde a antiga FEBEM, Fundação Casa e também das outras medidas que historicamente receberam outras nomenclaturas no passado, também não mudou. O público são os jovens pobres e famílias que estão desestruturadas socialmente. Então, e o Brasil não é o país da impunidade, porque muito se fala às vezes na televisão, você vê esses programas sensacionalistas, Jorge, que colocam que a questão da redução da maioridade é necessária porque nós vamos diminuir a violência no Brasil porque tem uma impunidade campeando solta no Brasil. E não é verdade isso. A população carcerária no país, no começo dos anos 90, era em torno de 200 mil. Hoje nós estamos chegando aí para os 600, 700 mil. É a quarta população carcerária do planeta. Estados Unidos, China e Rússia na frente só. Então, assim, o Brasil é um país da punição, uma punição seletiva. Porque quando você olha o sistema prisional, é muito parecido com a Fundação Casa também. É a população pobre que está no sistema prisional.
E grande parte, né, em função da questão das drogas, por isso a importância de ter um tratamento diferenciado, até porque tem um entendimento hoje mundial, né, de que a criança vive um momento diferente, né, da sua formação intelectual, formação inclusive física, o adolescente também passa por um momento diferenciado e o jovem também. Então tem essa... Agora tem um estudo do Texas, Berenice, que é importante, que eu queria até fazer essa pergunta aqui e aproveitar esse momento, até para esclarecer aqui para a pessoa que acompanha a TV. Que é o seguinte, lá estão discutindo a volta à maioridade novamente, porque lá é 17 anos e agora tem um movimento grande e vai ser aprovado, porque lá é estadual nos Estados Unidos, cada estado tem autonomia, inclusive no Código Penal, Civil. Então, para voltar para 18 anos. E tem um estudo dizendo o seguinte, que quando você tem um jovem que passa, né, por esse sistema jurídico, vamos dizer assim, alternativo, que é, no caso do Brasil, é o ECA, lá nos Estados Unidos tem outro nome, no Texas tem outro nome, que é um tratamento diferenciado ao jovem e ao adolescente, e ele não reincide mais, ele traz uma economia de $1,5 milhão aos cofres públicos, deputado Rilo, porque deixa de movimentar a máquina judiciária, Ministério Público, Sim. Polícia, sistema prisional. Então, aqui a Fundação Casa tem algum estudo, porque eu nunca vi um estudo desse no Brasil. Aliás, a gente não sabe quanto custa para o judiciário uma pessoa que comete crimes, né? Então, mais um jovem, porque seria um dado muito importante nesse debate. Porque se um jovem passar pela Fundação Casa e ter esse tratamento diferenciado, com psicólogos e tal, né? Se a gente consegue acoplar isso a uma política social para poder reestruturar a família e esse jovem não comete mais crimes depois que fica adulto, você tem uma economia imensa, porque deixa de movimentar o judiciário. Eu queria ver o que a Fundação Casa pensa sobre isso e se tem alguma coisa nesse sentido aqui. Nós não temos um estudo o que a gente tem é o custo do adolescente na Fundação e o custo do adolescente no sistema prisional, né? Mas, no sistema prisional é mais barato, né? É bem mais barato, inclusive porque em números, cerca de R$8 mil um interno na Fundação Casa hoje. 8 mil. 8.900. 8.900 seria um terço, mais ou menos, no sistema prisional? Mais ou menos. Isso ao mês, ano? Ao mês. Ao mês. R$8 mil por mês prisional? Um menino na Fundação Casa. Gira em torno de 2.500, por aí. Mas assim, é óbvio que a Fundação tem unidades pequenas, né? Então, quando a gente trabalha com 50, 60 adolescentes, óbvio que o custo cresce em comparação ao sistema que trabalha com 1.500, 2.000 presos, né? Então, tem uma explicação de economia de escala em relação a isso e do próprio atendimento que ele tem na Fundação, que é efetivamente um atendimento diferenciado. Agora, independente disso, eu diria que minimamente recuperar esse jovem vai evitar que todos nós sejamos vítimas no futuro, né? Eu acho que se as pessoas têm uma preocupação com a criminalidade, e acho que ela é legítima e de fato existe, porque o Brasil tem índices de criminalidade altos, eu acho que existem algumas questões que precisam ser enfrentadas, né? Antes de se pensar em reduzir a maioridade penal. Primeiro é a questão da eficiência da polícia. O Brasil tem índices de esclarecimento de crimes baixíssimos. 5% homicídios. Quer dizer, baixíssimos. Então, esta sensação de impunidade ocorre porque, às vezes, a pessoa é presa na quinta, sexta, sétima ocorrência, né? Ao passo que, se a polícia fosse efetivamente equipada, né, e tivesse condições de investigar, aquele que praticou o crime a primeira vez não praticaria a segunda ou terceira vez porque ele seria preso. Então, essa sensação de impunidade não é porque não tem a pena, mas é porque a pena acaba sendo tardia, né? Sim. Os jovens, o que a gente percebe é assim, a maioria dos países tem tratado a maioridade penal aos 18 anos, quer dizer, há uma compreensão efetiva, como o senhor falou, que o jovem ainda é uma pessoa em desenvolvimento. Ele sabe, evidentemente, o que ele está fazendo, né? Porque agora as pessoas chegam e falam, mas ele não sabe que não pode matar. Lógico que ele sabe que não pode matar, mas às vezes ele não tem ainda maturidade suficiente, o autocontrole suficiente para evitar a prática desse ato infracional. Por ele não ser maduro ainda, é que a gente não pode vender bebida alcoólica para menor de 18 anos, ele não dirige com menos de 18 anos, né? Porque há esta certeza de que ele ainda é uma pessoa em desenvolvimento, né? É por isso que ele tem que ser efetivamente tratado de maneira diferente. Mas nós não temos no Brasil, que eu saiba, pelo menos estudos do quanto custa, porque não é só o custo da prisão, mas é o custo da movimentação da máquina judiciária como um todo, né? Deputado João Paulo Rilo. Jorge, só para atualizar, viu, Raul, eu participei de um debate, pode ser que a informação também estivesse errada, mas eu
eu baseei numa entrevista, numa reportagem da Folha, que atualiza a população carcerária no Brasil. Nós somos a terceira maior população carcerária hoje. Nós Parece que nós passamos a Rússia Olha, que título é esse, não? com mais de 715 mil presos. Berenice, eu gostaria que você falasse um pouco da eficiência dos programas de arte e educação dentro da Fundação. E em que pé que está isso? Eu me lembro que tinha uma eficiência muito grande, uma demanda muito grande. Inclusive, aqueles que participavam, dialoguei com vários arte-educadores que pediam para ampliar, porque eles reconheciam nesse programa uma eficiência muito grande. Se você falasse um pouco sobre esse trabalho hoje, atualmente, na Fundação. Uma das vertentes que a gente utiliza na área pedagógica, no atendimento aos jovens, é exatamente a apresentação, eu diria, da arte e cultura para eles, né? Porque a maioria deles não teve acesso ao museu ou enfim, alguma atividade artística antes de entrar na Fundação. Então, a gente tem atividades variadas de música, coral, teatro, circo, enfim, a gente tem várias atividades. Essas atividades são desempenhadas por ONGs parceiras nossas, que são contratadas pela Fundação, mas são pessoas vindas do terceiro setor, o que acaba sendo muito interessante, porque a gente traz arte educadores de fora da Fundação, então é a sociedade civil participando também conosco. E a gente usa tanto a arte e cultura, como a gente usa o esporte ou os cursos de educação profissional, para mostrar para o jovem que ele tem outros caminhos que não sejam o caminho do crime. Então, às vezes, um jovem se descobre numa aula de grafite, né, que é uma das atividades artísticas, e a gente descobre ali um grande potencial. Nós já tivemos jovens que ganharam concurso de samba enredo, né? Nós temos jovens que se destacaram no esporte, que estão jogando futebol em times de base de grandes clubes do futebol brasileiro. Então, o que eu acho que é importante nisso é assim, cada adolescente tem a sua história, e cabe à equipe que o atende detectar aquilo que pode fazer com que ele se interesse por outra coisa que não seja o mundo do crime, né? Acho que a nossa principal função lá é mostrar que ele tem outros talentos, né, e usar todas essas áreas para a gente mostrar para ele que existem outras coisas e extrair deles o que ele pode dar de melhor, né? Então, a gente tem... Por exemplo, a gente leva meninos para fazer corrida de rua, por exemplo, que foi um projeto muito legal que a gente desenvolveu nos últimos anos. Nós temos... a corrida congrega, a senhora é corredora também, eu né? sou corredora também, fui eu que comecei esse projeto lá, tá? Nós levamos vários jovens para correr, inclusive na meia maratona do Rio de Janeiro, enfim. E acaba sendo muito bacana porque eles se descobrem como uma outra pessoa, né? Porque essas pessoas, no mais das vezes, elas vêm de uma camada mais pobre. A gente sabe que na periferia das grandes cidades do Brasil em geral não existe acesso a esporte, arte, cultura, enfim. Então, a gente quer sempre apresentar para eles essas outras oportunidades e mostrar que eles podem sim fazer outras coisas. Porque onde o Estado não entra, o crime organizado está, especialmente o tráfico de drogas, né, que é muito presente aí. E é ele que acaba arregimentando esses jovens. Com todas as suas forças. No próximo bloco, vamos falar mais sobre esse debate de redução da maioridade penal com a presidente da Fundação Casa, Berenice Gianella. Voltamos em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com Berenice Gianella, que é presidente da Fundação Casa. Nós falamos sobre redução da maioridade penal. Quando se fala na redução da maioridade penal, como isso soa para as crianças, para os jovens? Porque muito se fala de uma transferência. Se houver uma redução de 18 para 16, basta cooptar meninos de 14, 13, 15 anos. A idade do ingresso desses meninos na Fundação Casa, meninos e meninas, 5% meninas, tem caído, na verdade, o crime, o tráfico principalmente, tem cooptado mais crianças, quanto mais cedo para o crime, ou não? Já estão arregimentando mais jovens, temendo que haja uma mudança na lei, ou não? Eu acho que ainda não houve uma mudança nesse aspecto, né? Os jovens hoje na Fundação estão acompanhando esse debate todo, estão preocupados, né? A gente tem
feito um trabalho com eles de tranquilizá-los, porque se aprovada a emenda, evidentemente, ela só valeria para os crimes praticados a partir da promulgação da emenda, então não atingiria os jovens que estão na fundação. E eles têm essa visão de que lá eles têm um bom atendimento, eles falam, aqui só não se recupera quem não quer, né? Então eles têm essa preocupação. Acho que se houver a redução da maioridade penal, isso que você falou de fato vai acontecer, porque o crime vai continuar se utilizando de uma mão de obra mais barata e vai pegar cada vez mais jovens. Hoje a gente já tem meninos de 9, 10, 11 anos envolvidos no crime que não vêm para a fundação, porque a fundação é a partir apenas de 12 anos, mas já estão envolvidos, né? E nós temos absoluta convicção que se diminuir a idade penal, eles vão atrás desses meninos mais jovens, porque é uma mão de obra farta, disponível, ávida para ter acesso aos bens de consumo, enfim, né? Então, aliás, esse é um dos argumentos que as pessoas falam, mas tem que reduzir a maioridade porque os maiores usam os menores para praticar crime. Ora, se é assim, vamos aumentar a pena dos maiores que utilizam os menores essa mão e de obra barata. Os menores por isso. Né? Perfeitamente. Deputado Raul Marcelo, só lembrando Então, também, quando se fala da sociedade consumista, esses meninos, esses jovens, muitas vezes tendem para o crime porque vem uma sociedade ávida de consumir e o dinheiro não há, a renda não existe. Deputado? Sim, tem uma questão, eu acho que no futuro, rapidamente, nós vamos ter aí um número maior de jovens na proporção envolvidos com drogas, né, porque está aumentando cada ano que passa. Né? Eu tenho uma posição muito clara em relação, eu acho que a política de drogas que hoje no Brasil está implantada, que é de guerra às drogas, é um erro abissal, está completamente equivocada. Até porque quando você vai falar em drogas, Jorge, é um tema muito difícil, né? Porque a droga mais vendida no Brasil é Rivotril, né? E vende em farmácia, entendeu? Tarja preta vende em farmácia, as pessoas vão e compram porque é para combater depressão. Nós vivemos uma época, né, em que a sociedade as pessoas têm muita dificuldade, principalmente por conta de empregos precarizados, muita infelicidade, falta às vezes de perspectivas em relação ao futuro. Menos então na buscam rede social, nas drogas legais. Menos na rede social, Sim, onde a alegria é disseminada. As pessoas buscam nas drogas, tanto ilícitas quanto lícitas, uma fuga para uma realidade que é muito difícil. Né? E eu acho que nós precisávamos mudar a política de drogas no Brasil. Eu queria até ouvir sua opinião sobre isso, Berenice, porque nós reduziríamos bastante aí o número de internos na medida em que nós colocássemos esses jovens para ser tratados nos CAPs, por exemplo, não é? Que hoje tem uma política importante do movimento antimanicomial, depois de 40 anos de luta, que é a desinternização, né? Que leva as pessoas hoje para os CAPs, que eu acho que deve ser uma medida também para ser tomada com as pessoas que eventualmente se viciam na relação com as drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Queria ouvir tua opinião sobre isso, porque, de fato, até a medida extrema, né, de internação desse jovem, porque geralmente aquele que vende também é um usuário que acaba vendendo para poder alimentar o seu vício. Né? Tem também a relação de mando, né? Mas você tem muito, eu acho que deve ser até a maioria dos casos de jovens que são viciados e para sustentar o vício acabam vendendo. Então, de nós, o que você acha disso, dessa necessidade? Porque é um enxugar gelo, né? Porque na medida que o consumo de drogas continua crescente, não é só no Brasil, no mundo inteiro, você ficar prendendo as pessoas, internando os jovens, né? Eu acho que assim, de maneira geral, o mundo vem discutindo essa questão do combate às drogas, porque acho que já há um consenso de que essa guerra policial não funciona. Né? Não funcionou nos Estados Unidos, o México vive uma crise gravíssima por conta disso, a Europa tem buscado outras alternativas, né? Este combate que se faz às drogas, que embora a polícia trabalhe, muitas vezes prenda ou apreenda grandes quantidades de droga, tal, no mais das vezes as pessoas presas são os aviõezinhos, são os pequenos traficantes, tanto em relação aos jovens quanto em relação aos adultos. Né? Hoje na Fundação, quase 40% dos jovens estão internados por tráfico e esse índice mais ou menos ocorre também no sistema prisional. E os usuários, quantos que tem esse termo? Olha, usuários 98%. 98%? Né? Que já usaram droga antes de entrar na Fundação. Mas a maioria usou recreativamente. Nós temos poucos jovens que têm problema de dependência química. A grande maioria usou recreativamente. Né? Então é preciso se discutir essa questão.
sem preconceito, sem paixões. Sem paixões e com seriedade. Quer dizer, o fato é o seguinte, a política que hoje existe não funciona. Não funciona, continua tendo tráfico de drogas. Para cada menino que você prende, você tem mais 2 lá ávidos para entrar no tráfico, para poder ter acesso ao recurso que ele não tem na casa dele, ou porque ele quer comprar o tênis, ou porque ele quer sair de moto com a namorada, ou porque ele quer sustentar o vício dele, né? Então, estas prisões de adultos e apreensões de menores não resolvem o problema da criminalidade ligada ao tráfico. Então, definitivamente é uma política equivocada. Agora, o que se colocar no lugar, né, se descriminaliza o uso da maconha, enfim, eu acho que tudo isso precisa ser discutido com seriedade no Brasil, como outros países estão fazendo, né? Os outros países estão mudando, o Portugal já mudou sua política de drogas, Estados Unidos, Uruguai, que tem uma sociedade conservadora, também vem discutindo isso, o Uruguai inovou recentemente, porque não está resolvendo o problema. Nós estamos enchendo as cadeias, estamos mandando os jovens para a prisão, para as fundações Casa pelo Brasil, e o tráfico continua aí graçando solto. Sem contar, né, que quem vai para as cadeias e para a Fundação Casa é efetivamente o pequeno traficante, que vem de uma população excluída, né? Rarissimamente nós temos jovens de classe alta na Fundação envolvidos com tráfico, rarissimamente, né? Quando a gente sabe que tem muita gente que consome drogas em todas as classes sociais. Perfeitamente. Né? Deputado João Paulo Rilo. Eu fiz um questionamento no começo, porque a mensagem política que foi dada pelo governador, pelo deputado Carlos Sampaio e outros, é que eles eram a favor. Entende? Eles estão surfando num ambiente muito favorável à redução da maioridade penal. Aí a Berenice disse, não é isso, ele não é. Ele levou uma proposta para aumentar o tempo de internação do reincidente. Dos crimes hediondos e dos reincidentes. Dos reincidentes. E qual é a porcentagem de crime hediondo? Hoje não chega a 3% da população da Fundação. Hoje nós temos mais ou menos 43% de jovens por roubo, 39% por tráfico e aí depois tem 7, 8% por furto. Não chega a 3% dos que cometem alguma... Dos 10 mil adolescentes, nós temos 10.000. 286 ou 7 que praticaram praticaram algum tipo de crime latrocínio, hediondo. homicídio qualificado, estupro ou sequestro. Se você for ver, então, na lógica, na estrutura toda É um número muito pequeno. É um número muito pequeno. Muito pequeno. É muito pequeno. Eu queria dialogar em que sentido? Repito, né, eu fico surpreso em ter uma pessoa no governo que tem uma visão mais progressista. Porque, não só pelo de São Paulo, mas de vários dirigentes políticos. A hipocrisia impede que a gente faça um debate mais acentuado. Basta ver um crime hediondo e a mídia... Sobre drogas, sobre criminalidade, sobre combate ao crime organizado. Porque no momento em que exige serenidade, né, sem paixões, sem hipocrisia, as pessoas vão surfando. Porque, que me permita, que me desculpe o governador, mas no momento em que toda vez, no momento de tensão, de crise de violência, que muitas vezes a origem não é, a estruturação da violência não está... na criança e no adolescente, aparecem propostas, né, heróicas como essa que não resolve a estrutura. Né, você vai diminuir os índices de violência, esse mal-estar que a população paulista tem com a violência, se aprovar um projeto desse no Congresso Nacional. Não vai. Então isso não ajuda. Ajuda sim. Um debate sereno, um debate... sem hipocrisia, um debate que busque soluções, que é o caso da questão do combate às drogas. Perguntar, você tem um projeto acabado sobre isso? Não, posso não ter, mas eu sei aquilo que eu não quero. Este combate que se faz há mais de 40 anos contra as drogas, está provado que ele é uma grande cortina de fumaça para alimentar o câmbio negro, para alimentar o narcotráfico, para alimentar uma rede que financia, né, vários segmentos com essa hipocrisia, né, do combate às drogas, até porque, né, não se combate
dessa maneira. No meu ponto de vista, a juventude ela tem por natureza uma transgressão, ela tem uma necessidade de ser protagonista. Isso é da condição humana. O uso de alguma substância que te deixa num outro estágio não começou hoje, começou há muito tempo. Então, Tempos imemoriais, deputado. Não compreender se isso faz parte da condição humana, imagina da criança e do adolescente, que necessita do sonho, do lúdico, da perspectiva de protagonizar alguma coisa para se formar, para crescer, para ter entusiasmo na vida. Então, por isso que eu me preocupo muito e dou muito valor às medidas ligadas à arte e educação. Porque eu acredito mesmo que transforma, porque você experimenta uma outra viagem, uma viagem muito saudável, uma viagem que você tem controle sobre ela, que você percebe o crescimento. O uso da droga não, Pode ser uma ilusão muito grande com sequelas terríveis. Agora, não acho que você tem... O problema do combate é o estigma. Você estigmatizar a pessoa. Então, eu queria só fazer essa observação, dialogar um pouco com isso. Seu comentário, doutora Berenice. Essa questão da arte é muito interessante porque, assim, a arte mexe com os sentimentos da pessoa, então, a gente vê, às vezes, jovens que são tímidos e começam a fazer teatro e... Se encontram? Se encontram, Talvez porque ele consiga, naquele momento, verbalizar aquilo que ele não conseguiu verbalizar com os pais, às vezes ele foi vítima de violência, enfim. Então, assim, a gente precisa sempre... As pessoas sempre têm um talento. É um exercício de consciência então, e de prazer. De prazer, porque é uma atividade lúdica, no fim, Porque a gente não faz arte e cultura no sentido de descobrir grandes artes. A gente, às vezes, até descobre, mas a ideia é um pouco de ser realmente uma coisa lúdica, Agora, eu acho que, de qualquer forma, a questão de se discutir a redução ou não da maioridade penal, eu acho que é importante fazer o que hoje a imprensa está fazendo, que é fomentar o debate, Porque eu tenho ouvido de amigos meus que não são da área, falando, nossa, Berenice, as pessoas agora estão ouvindo outras coisas e estão tendo acesso a dados, porque quando você diz para as pessoas que não chega a 3% o número de atos gravíssimos praticados por adolescentes, as pessoas falam, mas só isso? Porque as pessoas têm em mente que todos os latrocínios são praticados pelos jovens, todos os homicídios são praticados pelos jovens. Porque ganha muita divulgação, e ganha uma divulgação, amplitude fora do comum. Agora, o que fazer com esses jovens, doutora Berenice? O que falar com esses 300 jovens, vamos dizer, caso haja uma mudança na lei e eles deveriam, no caso, permanecer mais tempo, até 8 anos no máximo de internação? A Fundação estaria preparada para recepcioná-los ou esses que viriam por conta da alteração da lei e mais? Como fica também os atuais internos e esse convívio? É importante. Essa é a pergunta que eu queria o convívio. Como é que está a situação desses, por volta de 300, dentro da Fundação Casa hoje? Ficam misturados? Como é que é isso? Olha, a gente eu tem não cortei alguns... o deputado. Não, mas É nessa linha? A gente tem alguns critérios para dividir os meninos pela Fundação. O primeiro critério é o de proximidade da família, porque pelo Estatuto ele tem direito a permanecer próximo da família. Então, os meninos de Piracicaba estão em Piracicaba, de Rio Claro em Rio Claro, enfim, de Sorocaba em Sorocaba. E aí, dentro de analisando o perfil de cada adolescente, nós temos algumas unidades, nós temos em cada região uma unidade que recebe os adolescentes de perfil mais complicado, que às vezes não é nem o reincidente, porque às vezes tem um menino de primeira passagem, mas que ele foi pego, na verdade, na 10ª infração, ele já tem um envolvimento com a criminalidade, embora nunca tenha sido internado. Então, este adolescente, que às vezes é primário na internação, ele é mais complicado que um reincidente. Então, a gente faz uma análise do perfil dele e é a partir dessa análise que a gente, eventualmente, coloca nessas unidades, que são poucas no estado, que são localizadas nas várias regiões que são próprias para esses meninos. Se passar um projeto, ou do governador, ou qualquer outro, que aumente o tempo de internação, a gente vai ter que ter unidades específicas para essa população, até porque o trabalho vai ser diferente, porque uma coisa é você trabalhar 1 ano, 1 ano e meio, que é o que a gente trabalha com jovens hoje, outra coisa é trabalhar 3, 4 anos. Nós vamos ter que pensar em atividades
de trabalho mesmo, não só atividades pedagógicas, porque eles vão ter que trabalhar dentro da fundação em algum momento, né? Eu acho que esses casos, o que o projeto prevê para esses casos não é um tempo fixo, mas é que ele também continue sendo avaliado. E por que isso? Porque às vezes um jovem pratica, por exemplo, eu sempre cito o caso do latrocínio, sai 4 meninos, um sai armado, vamos roubar tal, e aí um atira e mata. Os 4 vão responder por latrocínio, porque os 4 estavam na cena do crime. Agora, quem é que teve a conduta mais grave? Provavelmente aquele que atirou, provavelmente, é o que tem uma conduta mais séria e que merece uma punição maior. Os outros saíram para, enfim, praticar um roubo que é grave, merecem ser punidos como são, mas talvez não mereçam ficar 5, 6 anos internados. Então, o fato de você prever a possibilidade de um tempo maior de punição, que não é para todos, mas que tem que ser analisado individualmente, vai permitir que eu pegue este que tem um envolvimento maior, uma conduta mais grave e receba uma punição maior, e o outro, que às vezes entrou meio de gaiato na história, vamos colocar assim. Mas pagou o pato. Mas fique internado, mas que não fique tanto tempo, porque a equipe avalia que ele tem condições de se recuperar. Breve pergunta, uma saudação, consideração final, deputado João Paulo Rilo. Estamos próximos do encerramento dessa conversa. Agradecer aqui a presença da Berenice, que hoje é a dirigente da Fundação Casa. Dizer que é muito importante hoje esse debate, como foi dito pelo deputado Raul. E acredito que o debate, esse foco da redução da maioridade penal, ele pode gerar, embora eu tenha muito temor da aprovação de um projeto que eu considero muito nocivo à sociedade, especialmente à juventude brasileira, mas eu acho que pode ter frutos importantes, porque isso possibilita aprofundar como nós fizemos aqui hoje. Eu sou deputado estadual, tenho por dever de ofício compreender, saber dos vários segmentos do Estado, mas confesso que não tenho a riqueza de informação sobre o que acontece na Fundação Casa. Imagina um cidadão mais distante da política, mais distante dessa realidade. Então, isso faz com que esse debate, que nós, os agentes públicos, temos que aprofundar, e a sociedade, subsidiar a sociedade. E eu estou convencido de que todo cidadão que recebe essas informações, ele muda de opinião. Ele é a favor, no susto, da redução da maioridade penal, porque é uma natureza de você se defender da violência com a punição, com a rigidez da regra, da lei. Mas quando você tem acesso a informações, você vai mudando. E a partir do momento que a sociedade muda e aperfeiçoa a sua posição, força o governo a ter medidas preventivas, medidas sociais, essas sim, eficientes na redução da violência. Sua consideração final, sua pergunta para as considerações finais, doutora Berenice? Eu quero mais uma vez agradecer, estar aqui contigo, Jorge, com o deputado João Paulo Rilo, estar aqui com a Berenice. Eu queria, na verdade, fazer uma defesa, de que nós precisamos combater o chamado populismo penal e agora o populismo com o ECA, O ECA é uma política importante, uma visão extremamente moderna do que é a juventude, do que são as nossas crianças, os nossos adolescentes, de que são principalmente os mais pobres, que precisam de uma atenção social do Estado, de um acompanhamento, de escola, de formação, de cultura, de lazer, e não de encarceramento. E lembrar a todos que não existe pena de morte no Brasil, com exceção do Código de Guerra. Então, toda pessoa que vai tanto para a internação, no caso do ECA, ou que vai para o sistema prisional, um dia vai voltar para a sociedade. E que jeito que vai voltar esse cidadão? Então, nós precisamos ter um entendimento sobre isso, e de que o Brasil também não é o país da impunidade. Tem muitos programas sensacionalistas que vendem essa imagem, não é. O Brasil é o país da punidade, aí estamos aí brigando pela 3ª, 4ª posição de maior população carcerária do planeta. E temos índices que nos envergonham, que é índices epidêmicos de homicídio. O Brasil tem taxas de homicídio que são comparáveis a países que estão em conflito, que estão em guerra. Então, a segurança pública no Brasil precisa ser discutida não sobre a ótica do Código Penal, mas sim pela ótica da execução das políticas. Nós temos uma polícia fragmentada, a política de segurança ostensiva feita pela Polícia Militar, investigativa pela Polícia Civil, isso precisa caminhar junto.
Nós precisamos ter controle social sobre a atuação das polícias no Brasil, precisamos diminuir a letalidade, especialmente da Polícia Militar aqui no estado de São Paulo. Então nós precisamos ter, porque o que é mais importante para a sociedade, o patrimônio mais importante é a vida. E, infelizmente, como já foi dito aqui no programa, apenas 5% dos crimes de homicídio no Brasil são esclarecidos. Então eu acho que o caminho para melhorarmos a segurança pública no Brasil é um caminho um pouco mais complexo do que apenas mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente ou mexer no Código Penal. É um caminho de política pública, de investimento e de política de longo prazo. Tá? Muito obrigado e parabéns aí a essa realização desse programa. Suas considerações finais, doutora Berenice. Eu ouvi recentemente num seminário de esporte o ex-reitor da Unicamp, José Martins Filho, falando que muitas crianças que hoje estão no crime não tiveram amor nos primeiros 1000 dias, 9 meses de gravidez e 2 anos. Como é que a gente vai poder conter essas crianças hoje, sabendo que muitas estão aí na lama, no lodo, em famílias desagregadas? Esse modelo vai continuar por muito tempo ainda? Suas considerações finais. Acho que eu tenho dito sempre que o Brasil tem uma grande dívida com as crianças e jovens, né? Outro dia me mandaram na rede social um mapa do Brasil, assim, com a educação com as portas fechadas, a saúde com as portas fechadas e alguém saindo de dentro da cadeia para pegar o menino, né? E acho que é um pouco essa sensação que a gente tem. A gente tem uma juventude que tem dificuldade de acesso à escola, às atividades de lazer, de esportes, e nós estamos, ao invés de nos preocuparmos com isso, nós estamos preocupados em reduzir a maioridade penal, né? Não vai resolver o problema. O jovem pratica o crime muitas vezes porque ele é impulsivo, ele é imaturo, às vezes ele passa aos 17, 18 anos, ele cessa qualquer envolvimento dele com a criminalidade, porque aquilo é uma fase da vida dele, pela qual todos nós já passamos, né? E a gente faz muita besteira quando a gente é adolescente, então a gente também tem que entender isso, né? E eu tenho certeza que, à medida em que o debate se aprofundar, e daí a importância da gente ter esses programas, eu tenho feito uma maratona de entrevistas aí tentando mostrar os dados verdadeiros sobre isso tudo. Eu acho que a população brasileira, quando entender que nós precisamos tomar outras providências e que a redução da maioridade não vai resolver o problema da criminalidade, eu tenho certeza que a gente vai reverter esse percentual de aprovação aí da proposta. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Doutora Berenice, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes a esta Casa de Lei. Sempre um prazer. Muito obrigado, deputado João Paulo Rilo, deputado Raul Marcelo. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.